Agora eu só não sei se depois Aqui está dito que vai ficar salva na pasta do organizador no Google Drive. ótimo. É que eu ia falar que talvez ia para o seu Drive, não no meu. Mas então, normal, tudo ok. Obrigado, Jéssica. Então, bom dia. Deixa eu ver se agora eu vou colocar para apresentar se vai. O meu Chrome aqui, eu acho que agora vai. E aí, se travar, se tiver alguma coisinha, vocês avisem, tá? Por favor. Acho que eu já estou apresentando. Todo mundo tá visualizando. Agora foi. Tá visualizando o PEST aí, essa interface do programa? Beleza. Sim. Tá, então hoje pela manhã a gente vai, né, basicamente trabalhar no PEST. Eu acho que todo mundo conseguiu baixar ele. Tirando o Esperidião que está com o Linux aí, não tem nem a opção de baixar. Então vocês podem abrir o programa. E eu tinha falado rapidamente naquele dia, né, mas para voltar aqui, ele já tem esse layout, né, essa interface que é parecida com aquele StatView que eu mostrei e com alguns outros programas também de análise de dados, né. Essa primeira coluna está relacionada a abrir e salvar arquivos. Essa segunda aqui você pode editar, né, trabalhar com os elementos dentro da sua planilha, como inserir mais linhas, mais colunas, remover uma linha, uma coluna, mudar a cor, rearranjar os dados. Ele dá, por exemplo, aquela mesma opção do Excel de se os dados estão na horizontal, você consegue passar eles para vertical. Tem algumas outras observações aqui também, outras funcionalidades. Ele tem essa terceira coluna que é só relacionada à transformação. Então, ele permite você transformar aqui por dentro, né, em log e algumas outras transformações. Inclusive, tem como você transformar e editar, né, tipo, colocar o log mais meio, mais um e tal. Isso é possível também. Nessa outra coluna seria os gráficos, algumas opções gráficas da parte bivariada, né, univariada aqui dos dados. Fazer um histograma, um gráfico, né, de x por y, e tem algumas outras opções aqui, um gráfico de normalidade, tem até uns plots 3D aqui que eu nunca fiz. Então tem algumas, gráfico de pizza, né, e alguns outros aqui. Aí ele divide uma coluna para os dados univariados, né? Que aí se enquadra esse esquema de unibivariado também. Não, univariado, ele vai ter aqui um modelo, o que seria bivariado. Então, se eu tenho duas variáveis quantitativas, né, contínuas e tal, essa aba aqui permite eu fazer, por exemplo, uma regressão. É, alguém falou e pode falar, por favor. Se eu tenho aqui, ele dá mais ou menos um resumo, né, quantidade de variáveis independentes e dependentes. Se eu quero fazer alguns outros tipos de regressões, como polinomial, essa opção aqui seria quando eu quero comparar regressões que não atendem a questão linear. Então ele compara a regressão simples linear com outras não lineares, né, e tem outras opções aqui. E essa coluna seria a parte multivariada dele. Então, aquelas análises, né, algumas que eu mostrei com PCA, PCOA, NMDS, CA, tem algumas outras, redundância e tal, estão todas aqui agrupadas. Aqui seria a parte de cluster, né? Então, se eu quero fazer os clusters só e utilizar uma medida de distância e ver se um local é mais distante, quanto que tem de similaridade e tal, tenho as opções aqui.
os testes multivariados dele, né? Então, a nova, ou Permanova, né, ou Anosin, teste Mantel, simples, ficam nessa parte aqui. E aqui seria também uma opção de eu só avaliar a questão de similaridade, se eu quero saber só o valor relacionado à similaridade entre duas unidades amostrais, dois ambientes e tal, tem essas opções aqui. Alguém... Tá, Juliana, esse é o PEST. Pode abrir aí, por favor, se você conseguiu baixar, se está tudo ok. Então, eu estou falando meio que geral, onde que se encontram as coisas, porque aí quando eu for, né, a gente daqui a pouco abre a planilha e vai fazer um determinado teste, aí eu já vou mais direto, assim, vou mostrando onde que eu fui, porque eu sei que, infelizmente, aqui não tem como aumentar mais, né? Então, para vocês que estão visualizando aí, eu nem sei se está conseguindo, se dá para ver legal, tá? Aqui tem uma outra questão que já é, né, genética aqui, sequência e tal, relacionada a dados multivariados. Esse model aqui seria, então, essa parte de dados bivariados, quando você tem só variáveis quantitativas, né, contínuas, não necessariamente só duas, você pode ter mais de duas. Ele tem uma parte de diversidade aqui, ele dá alguns índices de diversidade, compara a diversidade beta, faz alguns rarefação e alguns outros índices aqui que eu nunca cheguei a utilizar. E a partir daqui, aqui seria tipo análise de séries temporais. Eu não utilizo assim, geralmente nos meus estudos nunca tive que fazer, vamos dizer, né? Mas seriam aquelas análises onde você tem essa dependência temporal, né? Você está interessado talvez em avaliar um padrão ali ao longo de meses, e aí você vai utilizar aquela mesma unidade amostral, você vai considerar os diferentes meses ou diferentes tempos distintos. Então aqui tem algumas opções, né, de algumas análises relacionadas com essa parte de séries temporais. Tem essa outra aba aqui, né, de geometria, que também não acho que vai ser de usual para a gente, assim, pelo menos dessas análises que eu mostrei, né? Tem até uma opção aqui que é para você obter informações desse OpenStreetMaps, né? Que é aquele acho que do Google Maps que está associado, tá? Aí tem umas outras opções de gráficos aqui. E aqui, nessa parte de script, ele permite você modificar algo, né? Tipo, entrar com o script, assim como o R lá, tipo, os comandos. Então, tipo, ele permite isso para quem já tem conhecimento em programação, você conseguir modificar alguma das análises anteriores, fazer uma outra análise aqui. Então, ele tem também essa opção e tem um help aqui, que se eu abrir o help, ele vai dar no manual do PEST, tá? Então, basicamente, o que a gente vai usar, em geral, costuma ser essas três abas aqui. O plot também, né? Mas para fazer as análises, ou vai ser nessa aba, que aí vai ter teste T, ANOVA, correlação. Aqui tem análise de sobrevivência, que eu esqueci de falar. Que quadrado dá para fazer por aqui. Nessa outra aba seria a parte os dados multivariados. Então, os testes estão aqui, os gráficos, né? Estão nessa primeira linha. E aí, para quem nunca tinha mexido no PEST, ele tem esse esquema, né? Você clica na coluna, aí ele abre as opções, você vai usando o mouse, aí ele vai abrindo as outras caixinhas e você tem que ir com o mouse. É porque o mouse tá gigante aqui, o ponteiro. E aí você escolhe o que você quer aqui, tá? Então, bora abrir uma planilha que a gente baixou ontem, tá? Então,
Para eu abrir a planilha, eu venho aqui em arquivo. Apareceu um barulhinho. Será que a gravação parou? Ou tá Ainda tá gravando? gravando, ainda tá gravando. Pareceu um barulho meio estranho para mim aqui. Tá, então eu vou aqui, né, arquivo e abrir. Tem um atalho para isso, né, que seria Ctrl O. E aí eu vou procurar dentro do meu computador. E percebam, tá bem lento o meu. Tá, foi. Se alguém puder aceitar aí quem pediu para entrar. Tá, ele já está indo. Bom dia para quem entrou aí. Eu estou mostrando o peste aqui, eu só Ô, falei. Elmo, Oi, pode falar. você mandou o patch pra gente baixar, não foi? Foi. Tá lá no mural, bem lá para baixo, assim, no. Sim, eu baixei, agora eu procuro ele no meu computador, eu não encontro. Ah, Toda vez que eu ele. for usar, eu tenho que baixar novamente e executar. Não, ele, ele é tipo auto-executável, então, na verdade, você tem que tirar ele, eu acho que ele está como arquivo zipado, se eu não me engano, né? Deixa eu tentar mostrar aqui. Talvez alguém pode estar com essa mesma Eu já baixei dificuldade. 2 vezes para conseguir usar ele. Deixa eu só fechar essa aqui que eu abri o Mozilla, mas como já está indo... Olha... Tá. Eu achei que eu tinha uma página aberta do Chrome. Vocês estão me vendo aí ainda? Tá compartilhando a tela? Ou acho que agora eu vi Letícia se mexendo ali. É um sinal. É que o meu Windows aqui, não sei o que é o Chrome hoje, tá... Inclusive agora eu vou pedir para ele abrir uma outra aba de um outro... apareceu não respondendo, mas eu acho que foi. Nossa. Tá, agora eu espero que vá. Vocês estão me escutando ainda? Eu fico com medo toda hora de Estamos. ter caído. Tá travando aqui, né, o Chrome, mas eu acho que ele vai responder daqui a pouco. Tô com medo de fechar e travar tudo e fechar a janela. Mas, Juliana, o arquivo que está lá, basicamente, se eu não me engano, você vai instalar, né? Você vai extrair, fazer o download, aí vai ter um arquivo zipado. Aí dentro dele, aquele símbolozinho do peste, que é esse aqui. Então, se você conseguiu esse ícone, né? Esse símbolozinho aqui, você só precisa ter ele em algum lugar no seu computador, que sempre que você abrir por ele, vai abrir o patch. Então, eu recomendo você, talvez, deixar nos seus documentos, na área de trabalho, que aí sempre você vai conseguir abrir. Esses programas, né, que eu utilizo mais, como está aqui nessa aba, eu costumo, tipo, quando está aberto aqui, por exemplo, eu clico com direito e boto para fixar ele nessa aba aqui de trabalho, né? Esse atalho rápido aqui. É o caso do RStudio e tal, esses programinhas. Então é uma forma também, porque independente de onde estiver esse ícone, né, que é auto-executável, quando eu clicar aqui embaixo, eu vou conseguir abrir ele, entendeu?
Nossa, o Chrome agora não tá. Entendi, obrigado. Os meninos também que explicaram no chat. Tá. E aí, você conseguiu abrir? Sim. Tá. Se você, tipo, tá em dúvida... Deixa eu voltar para cá antes, que deu uma travada. Então, se você está em dúvida de onde que ele está, outra opção é você ir por aqui, né? E colocar peste e tal, pá. Você vai encontrar ele no computador e você abre ele, tá? Não, é porque eu pensei que fosse igual aos outros programas. Aí eu tinha ido lá no painel de controle para ver se ele Ah, entendi. se ele estava lá junto com os outros. Só que ele permanecia no download. Porque ele tipo, é auto-executável. Então, na pasta que você deixar ele tipo, não instala, né? Como outros programas como R, instala e depois você abre ele. Ele você já só clica mesmo e tal. Entendeu? Então, bora abrir aqui uma planilha de dados, né? Vamos lá, abrir. Aí vai aparecer essa caixinha. Eu já estou nessa pasta aula 6, que tem aquelas planilhas que eu passei ontem. Mas ele deve abrir a primeira vez para vocês numa pasta bem aleatória, assim, e tal, talvez documentos. E aí vocês encontrem aonde que vocês salvaram as planilhas, talvez seja até naquele diretório do R, né, que para quem estava usando tudo, colocando no diretório. E aqui é só para mostrar, ó, a gente tem planilha que está em TXT, né, em formato, tipo, todas essas, deixa eu confirmar aqui. Na minha pasta, as do Excel já estão nesse formato 97 e 2003. Se alguém tiver com um formato mais novo, pode até fazer o teste para ver se ele vai abrir, que depois eu posso fazer isso aqui também. Mas eu sei que esses arquivos TXT e as planilhas do Excel nesse formato, né, anterior aqui, 97 e 2003, ele abre de boa. E aí, bora abrir aquela asa cauda. Foi até que a gente usou por último, né, no Excel. Então, quando eu abrir aqui, ele vai aparecer uma mensagem. Não está respondendo. Ah, voltou a responder. Então, ele vai aparecer essa caixa, que é um tipo informações a respeito da importação do arquivo que você está fazendo. Então, nesse caso, que eu sei que tipo são essas planilhas verticais, né, que as minhas informações estão nas colunas e os nomes das linhas ali não me interessam, tipo, se fosse uma planilha daquela horizontal da comunidade, talvez eu ia querer que ele colocasse aqui, né, o nome das linhas. Então, em geral, quando a gente abre essas planilhas verticais, a gente clica aqui, que minhas linhas contêm somente dados, né? Então, tudo que está nas linhas, ele vai considerar como informação, dados e tal. Aqui eu posso colocar importar já, mas eu teria outras opções de separador aqui, ó. Se eu estivesse trabalhando com a planilha TXT separada por vírgula ou algo do tipo, eu poderia mudar aqui. E a coluna também, a coluna a gente sempre vai ter, em geral, esse rótulo, né? A primeira, os nomes aqui e tal, nas colunas, então a gente costuma mudar só a questão da linha aqui, tá? Então eu clico nesse primeiro, nesse caso, e boto importar. E é o que ele fez, ele pegou aqueles dados que estão lá, né, na asa cauda e conseguiu importar para cá. Vejam que está como ponto, né? Eu acho que ele vai rodar de boa, tanto vírgula quanto ponto. O PEST, pelo menos essa última versão, eu acho que ela está bem flexível a isso, tá? Mas a gente faz o teste. Alguém falou aí alguma coisa? Pode... Qualquer coisa, ative o microfone, tá? Então, aqui eu tenho aquelas mesmas variáveis, né? Eu já expliquei tamanho da asa e tamanho da cauda. Aqui o log, né, dessas mesmas variáveis, log da asa e log da cauda. Então, basicamente, no PEST, quando eu tenho essas informações desse tipo,
que eu tenho toda a informação numa coluna, né, aquela variável, eu tenho a opção de clicar aqui em cima, quando eu clico nessa setinha aqui, ele seleciona tudo, tá? Aí, se eu clicar em outra, ele vai deixar de selecionar essa, né, e vai selecionar a próxima. Uma forma de eu deixar as duas selecionadas é eu clico em uma, seguro Ctrl e clico na outra. Então, o que que ele fez? Ele selecionou essas duas colunas aqui, né, tamanho da asa, tamanho da cauda, ok? Que são os Léo, dados. Pode falar. eu não sei se essa planilha vocês chegaram a alterar ontem na parte da tarde, na parte final ali, que eu não estava, mas está aí portando, né, no PEST, e não tem o log da asa, nem log da Ah, cauda. mas não tem problema não, tipo, a gente nem vai precisar usar o log nessa daqui e tal. Tá. Eu posso até mostrar aqui como que daria para fazer uma transformação também, tá? Tipo, fazer isso aqui dentro mesmo. É que eu tinha usado ela como exemplo ontem no R para mostrar que, tipo, como eu poderia ir no Excel e fazer essas variáveis aqui log para depois voltar no R e atualizar a planilha, tá? O que dá para fazer dentro do R também, não precisaria disso. Então, foi bom você ter falado isso, que eu acho que quem está usando a planilha original lá, log da asa e log da cauda, só vai aparecer essas duas colunas aqui, tá? Mas não tem problema A não. minha só apareceu uma coluna, Uma? Ixi, aí só o tamanho da cauda. E a outra coluna com os números, mas não apareceu o tamanho da asa. Eu acho que é só arrastar. A minha tava assim também. Tipo, se tu puxar ali em cima. pode ser isso aqui, ó. Tipo, Então você tá, cobriu se todo, tiver, porque não tá dando pra ver, mas eu vou tentar aqui. se tiver aumentinho, Eu abri em TXT e foi. foi, né? Foi. Tá, ok. Travou Acho que sim. ou foi pra mim só? Travou. Nossa, minha internet é tão ruim que eu já pensei que De fosse. 1 a 12, né? Se eu não mudar naquela caixinha de volta, Ô, vai Elma, ficar... Oi, pode falar. você travou. Eu travei? Foi, a gente perdeu aí o que você falou. Tá, então agora eu voltei. Não, eu só falei que daqui a pouco eu mostro aquela questão de importação. Se eu clicasse que tem nomes nas linhas, o que ele ia fazer era basicamente usar essa primeira coluna aqui, esses valores iam estar aqui, ó, onde que está de 1 a 12. Porque eu ia estar informando que nas linhas ali eu tenho nomes, então é como se eu tivesse primeiro os nomes de espécie, de locais e tal. Aí daqui a pouco eu mostro melhor isso, tá? Mas então aqui, vocês conseguiram abrir, deixa eu clicar fora aqui. Então, vai ficar, né, vai abrir, vai estar sem nada, então a maneira de eu selecionar o que eu quero comparar, que nesse caso são só essas duas colunas aqui, né, todos os dados, eu clico em uma coluna dessa, seguro Ctrl e clico na outra, tá? Então agora eu selecionei as duas colunas. Então veja que tem uma diferença aqui, né? No Stat View lá você arrasta para aquela caixinha do lado para fazer uma análise. Aqui no PEST você seleciona os dados que vão ser analisados, enquanto que no R você tem que dar o comando, né? Então aqui, para eu avaliar tipo uma regressão desses dados, antes de fazer a regressão eu poderia, né? Eu vou pedir o plot desses dados. E aí, aqui, quando eu faço só gráfico, o PEST escolhe um gráfico para mim, que ele acha que é adequado para esses dados. Então, veja que ele só plotou aqui, né, as duas variáveis, mas ele não relacionou elas duas. Aqui é só mostrando que ele dá alguns tipos de gráficos.
Meu pé está travando, hoje está tudo travando. Ainda bem que não foi ontem, menos mal, né? Porque hoje acho que acaba que vai ter um tempo maior para mostrar as coisas aqui. Se tivesse travando um R ontem, eu não ia conseguir fazer nada. Voltou. Aqui no de vocês estão me ouvindo, né? Vocês podem só ir testando aí que além do gráfico de linha, ele vai dar outras opções gráficas aqui. Só que como eu tenho duas variáveis contínuas, essa primeira opção gráfica ela não é muito interessante nesse caso aqui. A não ser que eu quero mesmo, né, relacionar esses dados. Agora, quando eu tenho variáveis categóricas e contínuas, que vai ser o caso daqui a pouco de uma outra planilha, tem algumas dessas opções, né, de gráficos aqui que são até bem interessantes para eu visualizar assim de forma geral os dados e tal. Mas eu poderia vir aqui em plot e pedir para ele fazer, por exemplo, um gráfico x por y, que já seria, né, um plot, tipo um gráfico de dispersão daquele, tá? Então, o que que ele fez? Ele está me dando, né, uma variável no eixo y e a outra no eixo x. Então, aqui seria uma forma de eu, tipo, de eu ver já se tem algum padrão entre essas duas variáveis. Antes de fazer um teste, né, no PEST, eu tenho essa opção. Vejam que o que aconteceu aqui, ele está cortando, né, parte dos dados, ele não está pegando todo esse conjunto de dados. E isso acontece no PEST, eu não gosto dessa parte meio que gráfica dele, em alguns casos, univariados e bivariados, por causa disso. Mas eu posso consertar isso vindo aqui, ó, configurações de gráfico. Sempre que você faz qualquer plot de gráfico no PEST, selecionou suas variáveis, pediu para plotar, poderia ser toda a minha comunidade aqui, mais tarde eu vou mostrar, né, a parte gráfica relacionada a dados multivariados. Eu tenho depois essa opção de, aqui de eu mudar algo relacionado aos gráficos. Eu inverter os eixos aqui, ó, pode ser interessante se ele me deu, né, se ele me deu a variável que era para estar no eixo X no Y e tal, vice-versa, eu posso pedir para ele inverter, tá? Aqui seria só dar os nomes, né? Se eu tenho tipo locais aqui, e talvez é de meu interesse relacionar os dados e pedir para saber, né, qual local está em cada ponto aqui, eu poderia pedir isso. E aqui, quando eu clicar nessa parte de baixo, configurações de gráfico, vai abrir uma outra caixinha. De vocês deve estar mais rápido aí, né? Que são as preferências gráficas. Aí aqui é onde que eu posso mudar, tipo, algumas coisas mais importantes do gráfico. Por exemplo, o eixo aqui, ó. O X está começando em 10.2, nem sei por que disso, mas se eu colocar X começando em 9, por exemplo, e indo até... Nossa, 9 foi muito, né? Tem que ser 10.1 ali, 10. X finalizando em 12, deixa eu ver. O último dado meu é 11.4, eu vou colocar 11. Tá. Da mesma forma, se eu precisasse mudar aqui esse eixo Y, né, diminuir ele, não sei, eu poderia mexer aqui, mas o principal que estava sendo cortado aqui eram os dados do eixo X. Tá? Aqui é se eu quero mudar a letra, né, eu posso colocar Arial, posso colocar alguma outra letra, se eu quero mudar o tamanho do ponto. Tá? Eu já estou falando isso antes de fazer as análises, porque essa caixinha ela serve para todos os gráficos do PEST. Você sempre tem essa opção de editar aqui. E o meu travou.
quando a gente fazer o intervalo, eu vou dar uma reiniciada no computador para ver se melhora isso, tá? Mas aí vocês podem ir brincando nessa parte de ver, tipo, a parte gráfica aí, você pode aumentar o tamanho dos pontos, pode tirar o quadro aqui, deixar só, né? Assim como naqueles outros programas que tem essas opções gráficas, você tem também essas opções mais gerais. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu não peguei você, para aplicar as alterações aí, você clicou em quê? Naquela outra caixa anterior de configurações de gráfico? Tá, você conseguiu abrir a configurações Sim, gráficas? eu alterei tudo, só não peguei a hora que você fechou, se você clicou em algum botão para aplicar. O meu deu erro e fechou sozinho. Ah, tá. Ele basicamente, quando você vai modificando, né, e se você tiver com essa aberta aqui do lado, ele já vai aplicando, né, no de vocês estão acontecendo isso, tipo, se aumenta o tamanho do ponto, ele já vai mostrando aqui o ponto maior. O importante é depois você salvar o gráfico de dentro dessa caixa aí de configurações. Então tem uma partezinha embaixo que é de exportar. Nossa, deixa eu ver aqui se... Eu vou reiniciar rapidinho o peste aqui para ver se ele melhora. Hoje está russo. E pior que não é só tipo um programa, parece que é o Windows todo meu aqui hoje resolveu travar bonito. Bora ver se agora vai. Então vou abrir novamente. Não, né, não precisam fazer se vocês já estão com os dados aí. Eu acho que a gente pode talvez adiantar esse intervalo, né? 10 horas a gente já faz, que aí eu reinicio o computador aqui, que eu espero que melhore, porque não sei o que está rolando, que hoje está tudo... E tipo, ontem à noite estava normal, então hoje o computador aqui acordou rebelde. Então, né, aquele mesmo esquema de importação, eu vou intencionalmente, eu vou deixar aqui nesse padrão dele, só para mostrar o que aconteceria se eu não boto essa aba de cima aqui, né? Olha o que ele fez. Ele pegou o que está na minha primeira coluna, aquelas informações, né? Tipo, começo de cada linha, a primeira informação, e está considerando como um nome aqui. Então, em geral, a gente só quer isso quando a gente está trabalhando com as planilhas de comunidade, que aí a gente vai ter tipo um local, uma espécie, dependendo, né, como é que está organizado os dados, tá? Então, quando a gente trabalha com essas planilhas verticais no PEST, a gente utiliza essa opção aqui que eu tenho as datas, somente dados, né? E aí ele vai entender que aqui já começa com dados. Tá? Então, eu vou pedir novamente para chegar onde... esqueci. Se eu não selecionar e pedir aqui um gráfico, ele não fez nada, né? Porque eu não selecionei quais são as variáveis ali. Então, selecionei uma coluna, segurei Ctrl, selecionei a outra, aí eu já estou com as duas que eu quero. Aí eu venho aqui, plot... gráfico X por Y. Tá? Então aqui eu posso aumentar, tá? Veja que quando eu aumento, né, ele continua, tá com aquele probleminha nos eixos. Então aqui embaixo, nessa aba configurações gráficas, ele abre essa outra caixinha aqui, onde eu posso corrigir isso. Foi 10.1 e 11. Colocar 11.1 também. Não, aqui eu tenho que aumentar mais, né? 11.4.
Talvez o 5, porque vai ficar muito em cima. Tem que ser mais 11 pontos. Agora foi. Tá. Então, vamos supor que eu quero, né, esse gráfico de dispersão aqui, eu consegui visualizar antes de fazer, mas vamos dizer que eu quero aproveitar ele, né, melhorar ele, então falar logo dessas funções gráficas. Essa opção aqui, né, tamanho do ponto, seria uma forma de eu aumentar o ponto lá. Né, posso deixar no tamanho ali que seja do meu interesse. Aqui na fonte, eu posso mudar qual é a fonte que está sendo utilizada aqui dentro do gráfico. E aí o meu peste já está travando de novo, mas aí vocês podem ir mexendo aí. Tipo, a Arial costuma ser uma fonte quase padrão assim para gráficos. Algumas revistas até pedem para usar Arial e tal. Então, é algo que eu sempre, quando eu uso um gráfico aqui, eu mudo para Arial. Aqui embaixo, né, nos eixos ali, o que está escrito no eixo, eu poderia mudar também o nome da variável. E aqui, que é importante, aproveitar que está mostrando ainda, embora esteja travado, essa opção de salvar como é onde que eu consigo exportar o gráfico do PEST. Tá? Então, ele dá essa opção aqui, CVG, né, vai ter aí PNG, eu acho que tem TIFF também. Então, depois que você escolhe a opção aqui, quando você clica em cima, salvar como, ele vai exportar essa imagem, né? Ele vai perguntar qual é a pasta que você quer salvar, e aí ele vai salvar a imagem. Pessoal, acho que eu vou ter que adiantar mesmo o intervalo e reiniciar o computador aqui para ver se melhora. Beleza? Ô, Elmo, eu Oi, pode. não entendo que meus dados O seu áudio travou. Os dados o quê? os dados estão ficando numa mesma coluna. Não estou conseguindo dividir esse tamanho. Você não conseguiu abrir essa aqui. Eu não consegui, na verdade, importar e os dados ficarem cada um numa coluna só. Então na hora, eu já sei o que está acontecendo, eu acho, com o seu. Na hora que você está importando, você tem que mudar lá a configuração do separador. Mas faz o seguinte, ó, enquanto eu vou reiniciar aqui, essa asa cauda, ela só está como TXT, né? Abre o seu Excel, deixa eu ver se o meu vai abrir sem travar aqui. Aí você, por dentro do Excel, você coloca abrir, tenta encontrar essa asa cauda, aí tem que lembrar que na hora que tem lá tipo de arquivo, você tem que colocar todos. Bora ver se eu consigo fazer isso aqui. E aí, quando você salvar, você salva como arquivo do Excel. Essa mesma planilha asa cauda. Que aí você abre ela pelo Excel, quando você for abrir no PEST, que aí não vai ter esse probleminha de configuração e tal. Tá? De qualquer forma, tenta fazer aí, e aí quando eu voltar aqui eu mostro como fazer isso. Tá? Porque essas planilhas que estão em TXT, né, elas estão assim principalmente por causa do R, que eu estava usando. Eu gosto de usar TXT, mas para o PEST aqui você pode usar as planilhas em Excel, e aí você não vai ter esses problemas de importação, de configuração e tal. Acaba sendo até melhor, assim. Então é o tempo que eu vou reiniciar aqui o computador, a gente adianta o intervalo, beleza? Ver se as coisas melhoram por aqui. Aí, agora voltou. Consegui parar de apresentar. Eu vou interromper a gravação só para não ficar muito grande, e essa parte foi bem mais geral assim. Tá? Se eu não conseguir interromper, você para mim aí, Jéssica, alguém que está como co-organizador. Deixa eu fechar aqui essas. Então a gente